Galera, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de terror. O último trem. Era uma noite estranha, sem vento, sem som. Olhei para o relógio e percebi que já passava da meia-noite. Decidi dar uma caminhada até a estação, algo me dizia que era a hora de sair. Quando cheguei lá, a estação estava vazia, como sempre. Porém, ao fundo, algo se aproximava. Era um trem, mas não fazia o menor barulho, como se estivesse flutuando. Não havia qualquer sinal de que ele fosse passar ali. Era como se tivesse aparecido do nada. Eu hesitei por um momento, mas algo me impulsionou a entrar. A porta se abriu sozinha, e um frio inexplicável tomou conta do meu corpo. Dentro do vagão, não havia ninguém, exceto por um homem sentado em um banco. Ele usava um chapéu escuro, seu rosto sombreado pela aba. Quando me aproximei, ele levantou o olhar. Seus olhos eram profundos, como se pudessem ver dentro da minha alma. Ele não disse nada. Apenas me observou por um longo instante. Eu não sabia o que fazer, então me sentei do outro lado, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado. O trem começou a andar, mas não parecia estar se movendo de verdade. O ambiente ao redor não mudava, mas eu sabia que estávamos indo para algum lugar. Eu não podia ver nada além da escuridão lá fora. Quando o homem apontou para a janela, fui automaticamente atraído a olhar. Algo dentro de mim me dizia que o que eu veria não seria algo bom. Ao olhar para fora, vi uma cidade. Mas não era qualquer cidade. Era uma cidade que eu nunca tinha visto antes, mas parecia estranhamente familiar. As ruas, os prédios, tudo estava no lugar, mas algo estava fora de sintonia. Era como se eu já tivesse estado ali antes, há muito tempo. Mas como isso poderia ser possível? Não fazia sentido, e ainda assim, eu sentia que aquela cidade me pertencia de algum jeito. Tentei me concentrar, tentando entender o que estava acontecendo. O homem ao meu lado não se movia. Ele simplesmente continuava a me observar, como se soubesse exatamente o que estava pensando. Fui tomado por uma sensação de pavor, como se o tempo e o espaço ao meu redor não existissem mais. Eu estava em um lugar que não tinha começo nem fim. O trem continuava a percorrer o que parecia ser uma eternidade. De repente, o trem desacelerou e eu percebi que havíamos chegado. O homem levantou-se silenciosamente e caminhou em direção à porta. Eu tentei falar, perguntar onde estávamos, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. Quando a porta se abriu, ele olhou para mim pela última vez, como se estivesse me dando uma despedida silenciosa. Quando tentei sair, o homem já não estava mais lá. Ele havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Olhei ao redor e vi que o trem não estava mais na estação deserta. Em vez disso, ele estava parado em uma cidade que parecia não ter fim. As ruas eram vazias, sem vida. Os edifícios estavam deteriorados, cobertos por uma névoa espessa que parecia emanar do chão. Eu estava preso em algum lugar, algum espaço onde as leis do tempo e da realidade não se aplicavam. A cidade estava ali, mas não era real. E eu sabia que não conseguiria sair. O ar estava pesado, como se eu estivesse sendo engolido por algo que não conseguia ver. Não havia movimento, exceto pela brisa fria que se movia pelas ruas desertas. Olhei para trás, para o trem, e percebi que ele já não estava mais lá. Eu estava sozinho. Eu sempre estive sozinho. Mas como eu cheguei aqui? Eu tentei lembrar, mas as lembranças estavam borradas, como se o tempo tivesse apagado tudo o que aconteceu antes. Eu andei pelas ruas vazias, sem saber para onde estava indo. Cada passo parecia me levar mais para dentro daquele lugar estranho. Cada esquina parecia a mesma, e eu não sabia mais o que era real e o que não era. O céu estava escuro, mas não havia estrelas, apenas uma escuridão densa que parecia me engolir. A cidade me observava, como se estivesse viva, como se estivesse esperando por algo, por alguém. As horas passavam, mas o tempo não parecia importar ali. Não havia relógios, nem sinais de que a noite estava se transformando em dia. Eu estava preso em um ciclo sem fim, em um lugar que não conhecia, mas que parecia me chamar.
Olhei para o horizonte e vi uma luz distante. Talvez era a saída, talvez fosse a resposta para tudo. Mas algo dentro de mim me dizia que se eu fosse até lá, nunca mais voltaria. Eu continuei a caminhar, mais devagar agora, com o coração apertado. A cidade parecia me engolir aos poucos. Cada passo me aproximava mais de algo que eu não queria encontrar. Mas eu já não tinha mais escolha. A cidade estava se fechando ao meu redor. Quando olhei para o chão, percebi que as ruas estavam feitas de um material estranho, como se fossem feitas de memória. E eu sabia, sem querer saber, que eu também fazia parte daquela memória. À medida que a luz se aproximava, eu ouvi um som baixo, quase inaudível. Era como se alguém estivesse chamando meu nome, mas não havia ninguém lá. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. A cidade estava me prendendo. Quando finalmente cheguei à luz, percebi que não havia mais volta. O que quer que fosse, aquilo não era uma saída. Era o fim. E eu, assim como o homem de chapéu, agora fazia parte desse lugar eterno, perdido no tempo. Era uma noite tranquila, ou pelo menos parecia. O silêncio na casa era quase palpável, com exceção do som constante do meu relógio na parede. Eu estava sentado na sala, perdido em meus pensamentos, quando algo estranho aconteceu. O tic-tac que normalmente me tranquilizava parecia diferente, mais distante, como se estivesse vindo de algum lugar além da parede. Olhei para o relógio e percebi que ele estava parado, mas ainda fazia o som, como se estivesse funcionando normalmente. Parei por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Levantei-me lentamente, a sensação de que algo não estava certo me invadindo. Quando olhei mais de perto, algo me deixou paralisado. Os ponteiros, normalmente imutáveis, estavam girando para trás, de forma errática, como se estivessem sendo forçados a voltar no tempo. Isso não fazia sentido algum. Eu tinha certeza de que o relógio estava funcionando corretamente, mas ali estava ele, desafiando toda a lógica. Fui até ele, com o coração batendo forte no peito. O movimento dos ponteiros parecia hipnotizante, e eu não conseguia desviar o olhar. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. O relógio, que deveria estar fixado na parede, estava agora no chão, perfeitamente em frente a mim. Meu corpo congelou, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Como o relógio poderia estar ali, sem que eu percebesse? Cautelosamente, me agachei e o toquei. O metal estava frio, e a superfície estava estranhamente lisa. Olhei para a parte de trás do relógio e encontrei algo que me fez gelar por dentro. Havia uma data escrita à mão, em tinta vermelha, como se fosse uma marca. Quando ali, senti uma onda de desespero me invadir. Era o dia da minha morte. A data estava ali, claramente escrita, como se estivesse destinada a ser cumprida. O tempo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo, a sensação de que ele estava se acelerando era palpável. A cada batida do relógio, a data marcada parecia se aproximar mais e mais, como se o próprio universo estivesse conspirando para me levar até aquele momento. Eu não conseguia entender, não sabia o que fazer. Tudo ao meu redor parecia desaparecer, e o único som que eu ouvia era o incessante tic-tac, que agora parecia ser o batimento do meu próprio coração. Olhei ao redor, buscando alguma explicação, mas tudo parecia deserto. As paredes, o ar, a casa. Tudo parecia desaparecer na escuridão que me cercava. Eu estava sozinho, mas o relógio parecia estar me observando, aguardando o momento certo. Eu sabia que o tempo estava passando, mas não sabia quanto mais eu tinha antes de cumprir o destino escrito naquele relógio. Cada batida parecia consumir um pouco mais de mim. Eu tentei me afastar, tentei olhar para outro lado, mas não conseguia. O som era tão intenso que ele me mantinha preso ali, como se eu fosse um prisioneiro do próprio tempo. A cada tic-tac, a sensação de que o final estava se aproximando ficava mais forte. Eu sentia como se o tempo estivesse me devorando, e quanto mais eu lutava para escapar, mais ele se aproximava. O relógio parecia ter uma vida própria, e eu era apenas um espectador impotente. As horas estavam se dissolvendo rapidamente, como se cada segundo fosse uma eternidade e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos.
Eu não sabia o que aconteceria quando o ponteiro chegasse à data marcada, mas eu sabia que não seria bom. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar ali, que eu deveria sair antes que fosse tarde demais. Mas eu estava preso. Não havia como fugir daquele lugar, daquele momento. A cada novo movimento do relógio, minha respiração ficava mais curta, mais pesada. Eu não sabia como, mas o tempo estava me cercando, me engolindo, e eu não sabia mais onde começar a procurar por uma saída. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas a única coisa que eu conseguia fazer era assistir enquanto o relógio se aproximava de seu destino fatal. Olhei para o relógio novamente e vi que os ponteiros estavam quase lá, a data final se aproximando. Meu coração disparou. O som do tic-tac agora parecia estar vindo de dentro de mim. O relógio estava me consumindo e eu não tinha mais controle sobre nada. As paredes começaram a desaparecer, a escuridão tomando conta de tudo. Eu não sabia se estava enlouquecendo ou se realmente estava sendo levado para algum lugar que não compreendia. O som do relógio ficou ainda mais alto, quase ensurdecedor. Eu não conseguia escapar do ciclo vicioso do tempo que me aprisionava. O relógio estava em todo lugar, e eu estava prestes a chegar ao fim da minha jornada. Quando finalmente olhei para ele, o ponteiro chegou ao seu destino. A última batida do relógio foi o som mais alto e final que eu já ouvi. E naquele momento, tudo desapareceu. O tempo, minha vida, tudo se apagou. Estava em casa, sentado no sofá, tentando relaxar após um longo dia. A casa estava quieta, apenas o som da televisão preenchia o ambiente. Tudo parecia normal até que, de repente, ouvi uma voz suave sussurrando diretamente no meu ouvido. O frio na espinha foi instantâneo. Olhe para o relógio. Era meia-noite. O relógio na parede, que eu sempre achava reconfortante, agora parecia distante e estranho. Eu congelei por um momento, meu coração batendo mais rápido. A voz não parecia ser de ninguém que eu conhecesse, e o som era tão claro, tão próximo, que parecia impossível não ter uma fonte. Olhei em direção ao relógio, mas não queria ver. Algo dentro de mim me dizia para não fazer isso, mas meus olhos foram atraídos para o vidro que cobria os ponteiros, como se uma força invisível me puxasse. Quando meus olhos se fixaram no relógio, algo assustador aconteceu. O vidro começou a se quebrar sozinho, estilhaçando em pedaços minúsculos que caíam lentamente no chão, sem fazer o menor som. Eu fiquei paralisado, sem saber o que estava acontecendo. A cada pedaço que caía, a tensão no ar parecia aumentar, e eu estava completamente impotente diante do que estava se desenrolando. Foi então que vi. Algo surgiu de dentro do relógio. Não era uma projeção, não era um reflexo. Era uma figura, uma presença escura que, de alguma forma, havia se materializado ali. Ela estava sorrindo para mim, um sorriso que não parecia humano. Seus olhos eram vazios, negros como a noite, e a expressão em seu rosto era uma mistura de malícia e algo muito mais antigo, algo que eu não conseguia compreender. Eu tentei me mover, tentei gritar, mas não consegui. Meu corpo estava completamente paralisado, como se eu tivesse sido preso em um pesadelo que não podia acordar. A figura dentro do relógio começou a se aproximar de mim, a cada segundo mais perto. Sua silhueta se tornou mais nítida, e seu sorriso se alargou de uma maneira que fez meu sangue gelar. Eu sentia uma pressão no peito, uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. A cada segundo que passava, a figura ficava mais próxima de mim, e eu não conseguia fazer nada para impedir. Eu estava completamente à mercê dela, e o medo tomava conta de mim. A voz suave sussurrou novamente, e dessa vez parecia ainda mais próxima, como se estivesse dentro da minha própria mente. Agora você é meu refém. Eu não sabia o que isso significava, mas sabia que era tarde demais para questionar. O ar parecia denso, como se algo estivesse me consumindo. A figura continuava avançando. Seus movimentos eram fluidos e naturais, como se não houvesse qualquer esforço para se aproximar. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso, completamente à mercê dessa presença que eu não conseguia compreender.
De repente, ela parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o frio que emanava dela, uma sensação de morte e desolação. Ela estendeu a mão, e eu, sem querer, senti minha própria mão se mover em direção à dela, como se fosse controlada por algo além de minha própria vontade. Eu estava sendo puxado para algo, algo do qual eu não podia escapar. O sorriso dela ficou mais largo, mais distorcido, e a sensação de que eu estava prestes a ser consumido tomou conta de mim. O tempo parecia ter parado, e tudo ao meu redor desapareceu. A única coisa que existia naquele momento era ela e eu não sabia o que viria depois. Eu queria desesperadamente acordar, sair daquele pesadelo, mas não conseguia. A cada batida do meu coração, o peso em meu peito aumentava. Eu estava em algum lugar entre o real e o irreal, em um estado de terror que eu nunca havia experimentado antes. O olhar dela se fixou em mim, e eu soube, sem dúvida, que não havia mais volta. Eu estava refém daquela presença, daquela figura que surgira do nada, e não havia mais nada que eu pudesse fazer. O sorriso dela se desfez lentamente, e seus olhos se estreitaram, como se estivesse saboreando meu medo. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas meu corpo estava paralisado, incapaz de reagir. Tudo ao meu redor estava em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse se fechado para mim e deixado apenas aquela figura, aquela presença, como minha única realidade. Por fim, ela começou a se desfazer, não fisicamente, mas como se fosse se desintegrando, se dissolvendo no ar, mas de uma forma que me fez entender que, mesmo que ela não estivesse mais ali fisicamente, sua presença ainda me cercava. O medo não se foi. Eu sabia que, embora ela tivesse ido, algo dentro de mim havia mudado, algo que eu nunca poderia mais ignorar. Eu acordei no dia seguinte, mas a sensação de que ainda estava preso naquele momento me consumia. O relógio na parede estava intacto, mas eu sabia que algo ali tinha me marcado. Algo que eu não poderia entender, mas que de alguma forma sempre me assombraria. Eu estava em casa, sozinho, após um dia cansativo. A luz suave da lâmpada de meu quarto iluminava o ambiente silencioso, e eu me preparava para finalmente descansar. Mas algo estava errado. Era como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. De repente, uma voz suave sussurrou bem no meu ouvido, fazendo minha pele arrepiar, à meia-noite. Eu congelei, mas olhei ao redor e não vi ninguém. Um silêncio absoluto tomou conta da casa, exceto pelo som distante do relógio. Olhei para o relógio na parede e, para minha surpresa, os ponteiros estavam marcando exatamente a meia-noite. Meu coração acelerou. Olhei novamente para a porta do quarto, que estava ligeiramente aberta. O que estava acontecendo? Tentei ignorar, pensando que era apenas um pesadelo, mas então o som de batidas leves e rápidas na porta me acordou, como se alguém estivesse do outro lado, esperando para entrar. Levantei-me da cama, com as pernas trêmulas, e me aproximei da porta. A batida continuou, mas agora parecia mais urgente, como se alguém estivesse implorando para ser deixado entrar. Quando toquei a maçaneta, percebi que a porta estava trancada por dentro. Minha mente começou a correr em 1000 direções. Como poderia isso ser possível? Eu tinha trancado a porta antes de dormir. Respirei fundo e tentei manter a calma. Decidi que precisava investigar. Com a chave em mãos, destranquei a porta lentamente, um pouco hesitante, mas não podia ficar ali parado. Quando entrei no corredor escuro, o ambiente estava quieto demais, como se a casa estivesse viva e estivesse me observando. O ar estava gelado, como se algo sobrenatural estivesse presente. Subi as escadas até o quarto trancado, o único lugar onde eu nunca havia sentido essa sensação de desconforto. Ao abrir a porta, algo me congelou no lugar. Em cima da escrivaninha, vi uma fotografia emoldurada. A foto parecia de outra época, datada de uma década atrás. Fui até ela sem pensar, e quando olhei de perto, meu coração parou. Era uma foto minha, sim, mas eu não me lembrava de tê-la tirado. A cena parecia familiar, mas ao mesmo tempo era estranhamente distante. O mais estranho, no entanto, não era a foto em si, mas o detalhe que me fez perder a respiração. Eu estava sorrindo para alguém que agora eu não conseguia ver.
Não havia ninguém ao meu lado, mas o sorriso em meu rosto era de alguém que estava claramente em boa companhia. A sensação de desconforto se intensificou. Como poderia eu estar sorrindo para uma pessoa invisível, ou pior, para alguém que eu não podia mais lembrar? Olhei novamente ao redor do quarto, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada que fizesse sentido. A casa estava em silêncio, mas havia algo de errado, algo que não podia ser tocado, uma sensação de que algo estava me observando, me esperando. A foto parecia real demais, como se fosse parte de uma vida que eu nunca vivi. Senti um arrepio percorrendo minha espinha. Meu corpo estava tenso, e a mente parecia fora de controle. Como isso era possível? Como poderia haver uma fotografia de uma vida que eu não lembrava ter vivido? Talvez tivesse havido algo, algum evento que eu tinha esquecido, mas aquela sensação de estar preso em uma realidade distorcida não me deixava. Era como se a foto fosse um pedaço de uma história paralela, uma história que eu não fazia parte, mas que, de algum modo, agora fazia parte de mim. Tentei sair do quarto, mas quando toquei a maçaneta da porta, ouvi uma leve risada. Não era minha, nem de alguém que estivesse na casa. A risada parecia vir de dentro de mim, como uma memória que eu não conseguia acessar. A sensação de estar sendo observado, de que algo estava prestes a acontecer, me dominava por completo. Eu precisava sair dali, precisava encontrar uma explicação, mas quando olhei para trás, a foto estava mais nítida. O sorriso que eu havia dado na foto agora parecia zombar de mim. Era como se a imagem soubesse mais sobre mim do que eu mesmo. Como poderia isso acontecer? Eu não tinha mais certeza de quem eu era, ou de quem eu deveria ser. O retrato parecia ser de uma vida que eu nunca vivi, mas que, agora, me acompanhava a cada passo que eu dava. O ar estava mais denso. Olhei novamente para o corredor vazio, e então a voz suave sussurrou novamente no meu ouvido, à meia-noite. A sensação de que estava preso em um ciclo sem fim tomou conta de mim. Talvez a vida que eu acreditava ter vivido nunca tivesse sido minha. Talvez eu fosse apenas um reflexo, uma projeção de algo que não poderia entender. O tempo parecia se distorcer, e a casa, com suas sombras e suspiros, parecia mais viva do que nunca. Eu tentei correr para o fundo da casa, mas uma força invisível parecia me puxar de volta para o quarto. O sorriso da fotografia ainda estava em minha mente, e a voz sussurrando me seguia, como um eco de uma realidade que não podia escapar. Talvez não fosse apenas uma foto, talvez fosse um pedaço de uma história que eu estava destinado a reviver. E enquanto olhava para a janela, a imagem do sorriso me assombrava, como se estivesse esperando para me mostrar algo que eu não queria ver. Era uma noite comum, mas algo estava estranho. Estava sozinho em casa, como sempre, com as luzes fracas e o silêncio que só a madrugada pode trazer. Me preparei para dormir, mas antes fui até o espelho, algo que costumava fazer todas as noites. Olhei para o meu reflexo, tentando ajustar o cabelo. Foi quando notei algo que me fez congelar. Uma mulher estava atrás de mim, refletida no espelho. Ela não estava ali antes. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma por trás deles, e o rosto dela parecia distorcido. Não conseguia entender o que estava vendo. Olhei para trás imediatamente, esperando encontrar alguém. Mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio, a casa em total silêncio. Voltei a olhar para o espelho, ainda sem acreditar no que meus olhos estavam tentando me mostrar. A mulher estava lá, permanecia ali, com aquele sorriso estranho no rosto. Ela não se movia, apenas me observava. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. O espelho refletia a figura, mas eu não conseguia entender o que aquilo significava. Decidi não me deixar levar pelo medo, me virei rapidamente para ir para a cama, mas algo dentro de mim sentia que a mulher não era só uma visão passageira. Ela parecia real, de alguma forma, como se estivesse de alguma forma conectada a mim. Quando voltei a olhar no espelho, ela estava mais perto, como se tivesse dado um passo à frente. A angústia apertou o meu peito. Cada noite, eu via ela mais perto. Seu sorriso ficava mais largo, seus olhos mais intensos. Era como se ela estivesse esperando algo. Durante as semanas seguintes,
Cada vez que me aproximava do espelho, ela estava lá. Sua presença, a forma como ela sorria sem uma palavra, era algo que começava a me consumir. A cada noite, a distância entre nós diminuía. Eu sabia que ela estava ali, não importava o que eu fizesse. Às vezes, eu tentava ignorá-la, pensando que poderia ser apenas um pesadelo. Mas nunca era. Ela sempre estava lá, me vigiando em silêncio. O que mais me perturbava não era apenas sua presença, mas a sensação de que ela me conhecia. Como se tivesse sido parte de mim, ou eu dela. Eu não entendia o motivo, mas era como se, a cada noite, ela estivesse tentando me puxar para o espelho. Eu podia sentir que algo dentro de mim estava se quebrando, como se ela estivesse absorvendo parte de minha alma, e isso me aterrorizava. Eu me convencia de que estava ficando paranoico, que poderia ser apenas um reflexo de minha própria mente, mas cada vez que eu olhava para o espelho, ela estava lá. Seu sorriso, agora quase macabro, mostrava dentes, e seus olhos, uma vez vazios, pareciam mais profundos, como se ela estivesse tentando se comunicar comigo de alguma forma. Eu já não sabia mais o que era real. Na noite em que ela ficou mais próxima do que nunca, eu tentei olhar para o espelho o mais rápido possível, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não estava mais sorrindo. Seu rosto agora estava sério, como se estivesse me desafiando, esperando uma resposta. Eu não sabia o que ela queria, mas algo dentro de mim sentia que o tempo estava se esgotando. Algo estava prestes a acontecer. Fui até o espelho, os músculos tensos, e a mulher não estava apenas mais perto, ela estava dentro do espelho, os olhos fixos em mim. Quando tentei afastar meu olhar, percebi que, por algum motivo, não conseguia mais me mover. O reflexo me prendia. Eu estava preso em algum lugar entre o real e o irreal, sem saber como escapar. No dia seguinte, o espelho parecia normal, mas eu sabia que algo estava errado. Ela não estava mais no reflexo, mas sentia sua presença em cada canto da casa. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Eu tentava me convencer de que estava apenas imaginando, mas minha mente não conseguia mais se livrar daquela sensação. No entanto, naquela noite, quando entrei no banheiro para lavar o rosto, olhei para o espelho e ela não estava mais lá. O alívio durou apenas um segundo, até que eu ouvi um som vindo do fundo da casa. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Ao olhar novamente para o espelho, percebi que ela não estava mais dentro dele. Ela estava agora, bem atrás de mim. A mulher estava tão próxima que senti o ar gelado ao seu redor. Ela sorriu novamente, mas seu sorriso não era mais aquele sorriso enigmático de antes. Era um sorriso que me dizia que ela tinha esperado tempo suficiente. Eu agora sabia que não havia mais como escapar. Ela não estava mais no espelho porque já estava em mim. E com aquele sorriso, ela me disse, em um sussurro baixo, "Agora, você é meu." Eu tentei me afastar, mas minhas pernas estavam paralisadas. A mulher não estava mais atrás de mim, mas dentro de mim. Eu senti como se ela tivesse se fundido ao meu ser. Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas um reflexo. A cada dia, sua presença se tornava mais forte. Eu já não era o mesmo. O reflexo que eu via no espelho não era mais meu. Agora, ela sorria para mim, e eu não conseguia mais distinguir quem éramos. Era uma noite comum, mas algo no ar me fez parar quando passei por aquela casa. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca escapava de dentro, como um convite silencioso. Não sei explicar porquê, mas algo me puxou para lá, uma curiosidade que não pude controlar. Quando entrei, a casa parecia congelada no tempo. O ambiente estava em completo silêncio, e a primeira coisa que percebi foi o cheiro de mofo, como se ninguém morasse ali há décadas. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, empoeiradas, de uma família feliz. O que me incomodava, porém, eram os rostos das pessoas. Estavam borrados, como se o tempo tivesse apagado suas feições, ou talvez como se algo estivesse tentando apagá-los. A luz suave da lâmpada no canto apenas tornava o ambiente mais sombrio, mas havia algo de estranho em toda aquela cena. Eu sentia que algo não estava certo, como se o lugar fosse mais do que apenas uma casa antiga.
Continuei andando pelos cômodos, me sentindo observado, mesmo sabendo que estava sozinho. As fotos estavam em todos os lugares, mas nenhuma das pessoas parecia me ver. Eram rostos distantes, apagados pela poeira, mas uma sensação crescente me dizia que algo mais estava escondido ali. A casa parecia estar presa em um momento específico, uma pausa no tempo que não fazia sentido. Foi então que cheguei ao último quadro, uma foto maior, mais nítida. Ela estava pendurada ao lado de uma janela quebrada. A princípio, pensei que seria apenas mais uma imagem de uma família comum. Mas quando olhei mais de perto, meu estômago deu um nó. No centro da foto, entre as outras pessoas, estava minha própria imagem. Eu estava sorrindo para mim, um sorriso que eu nunca havia dado antes. Meus olhos estavam fixos na câmera, mas não parecia ser eu ali. Era uma versão minha que não reconhecia, um eu que parecia ter sido retirado de um sonho. Minha mente começou a girar enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Como poderia uma foto minha estar ali, em uma casa que eu nunca tinha visto antes? Comecei a sentir uma sensação de pânico se formando dentro de mim, um pressentimento de que havia algo mais que não deveria saber. Era como se, de alguma forma, eu estivesse preso ali, naquela casa, naquela imagem. Olhei para o quadro novamente, tentando racionalizar, mas quanto mais eu olhava, mais a sensação de déjà vu me envolvia. Como se eu já tivesse vivido tudo aquilo. De repente, percebi que o ar na casa estava mais frio, como se a temperatura tivesse caído bruscamente. Minha respiração ficou mais pesada, e eu sentia um peso no peito. Tentei me afastar da parede e seguir em direção à porta. No entanto, quando me virei, um calafrio percorreu minha espinha. A porta estava trancada. Não tinha mais a sensação de liberdade que tinha ao entrar, como se a casa agora estivesse me mantendo ali. Fui até a porta e tentei girar a maçaneta, mas estava firme. A luz da sala parecia começar a piscar, e a sensação de que algo estava observando meus movimentos aumentou. Meu corpo estava tenso, e comecei a procurar por outra saída, qualquer coisa que me libertasse daquele lugar. Mas quanto mais eu andava, mais a casa parecia se expandir, criando novos corredores e portas que não estavam ali antes. Como se a casa estivesse se ajustando à minha presença, moldando-se ao meu medo. A cada passo que dava, sentia uma presença mais forte, como se o ar estivesse mais denso. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e as fotos das pessoas nas paredes agora pareciam mais focadas, como se seus olhos estivessem seguindo meus movimentos. Eu não sabia mais onde estava ou o que estava acontecendo, e a única coisa que eu conseguia pensar era em sair. Eu precisava sair, mas a casa não me deixava. Voltei para o quadro, sentindo uma força inexplicável me atraindo de volta. Quando me aproximei, percebi que a figura de mim na foto não estava mais sorrindo. Agora, seus olhos estavam fixos em mim, como se soubessem de algo que eu não sabia. Uma sensação de terror tomou conta de mim, e foi quando eu ouvi uma voz sussurrando de algum lugar atrás de mim. A voz estava baixa, quase inaudível, mas as palavras eram claras: "Você não pode sair." O pânico me tomou completamente, e eu comecei a correr pela casa, tentando encontrar uma janela, qualquer coisa que me desse uma chance de escapar. Mas tudo estava se tornando cada vez mais distorcido. O ambiente ao meu redor parecia desmoronar, as paredes pareciam desvanecer em sombras. Eu estava começando a perder a noção de onde estava e quem eu era. Tudo o que eu sabia é que eu precisava sair daquela casa. Depois de algum tempo, fui parar novamente na sala principal. O quadro estava ali, como se nada tivesse mudado. No entanto, ao olhar para ele uma vez mais, percebi que a imagem que antes estava borrada agora estava perfeita, nítida como nunca. O reflexo da foto parecia mais real do que o meu próprio reflexo na superfície. Meus olhos estavam lá, sorrindo novamente, mas agora eu sabia que era um sorriso de algo que já não era mais humano. Eu não estava mais olhando para mim. A sensação de que eu havia sido consumido pela casa começou a se intensificar. A porta, a janela, tudo o que eu procurava estava se distorcendo, mudando de forma. Eu estava preso, e cada tentativa de fuga me levava mais fundo no desconhecido. Eu sabia que nunca mais veria o mundo exterior.
Eu sabia que aquela foto, aquela casa, eram agora meu destino. E então, com uma última tentativa de escapar, eu olhei novamente para o quadro. Mas dessa vez, meu sorriso estava se tornando uma expressão que eu não reconhecia. Eu não estava mais me vendo, e sim uma versão de mim mesmo que jamais seria a mesma. Eu estava agora dentro da casa, preso naquele retrato, no tempo que nunca mais passaria. Eu estava deitado na minha cama. O relógio marcava exatamente meia-noite. O silêncio da casa parecia mais denso do que o normal, e foi então que ouvi um som suave, quase imperceptível, de passos no corredor. Não era o barulho de algo caindo ou um estrondo distante. Era o som de pequenos pés, leves, quase como se alguém estivesse tentando ser silencioso, mas sem sucesso. Minha primeira reação foi ignorar, pensar que fosse apenas minha mente pregando peças. Mas o som continuou. Levantei-me lentamente da cama, tentando não fazer barulho, com o coração batendo mais rápido. A casa estava escura, apenas a luz do luar entrava pela janela, lançando sombras longas no corredor. Não havia mais nada além do eco das minhas respirações pesadas e aqueles passos que agora pareciam mais próximos. Não sei porquê, mas uma sensação de desconforto tomou conta de mim, como se algo estivesse errado, algo que eu não podia entender. Fui até o corredor com cuidado, tentando não fazer barulho. O som de passos ainda estava lá, mas agora parecia vir do fim do corredor, perto da porta do quarto dos meus pais. Olhei em volta, tentando me manter calmo, mas não pude deixar de sentir uma pressão crescente. Algo estava me observando, me aguardando. Quando olhei para o fim do corredor, vi uma pequena figura, parada no escuro. A criança estava ali, imóvel, olhando para mim. Seus olhos eram grandes, tão grandes que quase pareciam brilhar na escuridão. Não havia emoção neles, apenas uma tristeza profunda, algo que eu não sabia como descrever. Seus olhos estavam vazios de alegria, mas cheios de uma melancolia tão intensa que me fez hesitar. Não disse nada, apenas me observava com aquela expressão perdida. A sensação de que algo estava errado foi crescendo em mim. Eu tentei falar com ela, mas a voz não saiu. Meus lábios se moveram, mas as palavras não foram ditas. Havia algo estranho no ar, como se o espaço entre nós dois fosse denso, quase pesado. Fiquei ali por alguns segundos, sem saber o que fazer. Então, com um movimento quase imperceptível, a criança começou a se mover em minha direção. Não caminhava, apenas flutuava ligeiramente, como se o chão não fosse algo que precisasse tocar. Eu dei um passo para trás instintivamente, mas não conseguia tirar os olhos dela. Não conseguia entender o que estava acontecendo. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, uma sensação de tristeza profunda me envolvia, como se a criança estivesse presa em algo que eu não conseguia compreender. Eu queria ir embora, mas meus pés estavam paralisados, como se o medo tivesse me ancorado no lugar. Quando finalmente consegui me mover, foi tarde demais. A criança já estava mais perto, seus olhos ainda fixos nos meus. Em um movimento tão rápido quanto o vento, ela desapareceu diante de meus olhos. Não houve som, não houve aviso. Apenas um vazio onde ela estava. No momento em que ela sumiu, uma risada baixa, abafada, ecoou pela casa, vinda do ponto mais distante do corredor. A risada parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Era uma risada triste, como se ela estivesse sozinha e esperando por algo, alguém. Eu sabia que não estava mais sozinho na casa, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer pista do que eu havia acabado de ver. Eu voltei para o meu quarto, o medo ainda apertando meu peito. Fechei a porta atrás de mim e me joguei na cama, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um pesadelo. Mas algo dentro de mim sabia que não era um sonho. O som da risada continuava ecoando em minha mente, e a imagem dos olhos da criança, cheios de tristeza, não saía da minha cabeça. Era como se ela estivesse me observando, esperando que eu entendesse algo que ainda não compreendia. Eu não conseguia dormir. A cada movimento na casa, eu me sentia mais inquieto. Cada ruído parecia vir de outro lugar,
mais profundo, como se a casa estivesse viva, respirando, esperando por algo. Eu me cobri até a cabeça, tentando bloquear o som da risada, mas ele estava lá, sempre presente, persistente. Eu sabia que não conseguiria ignorá-la. Algo tinha acontecido, algo que me colocará em perigo de uma maneira que eu não conseguia entender. Os dias seguintes foram marcados por um sentimento de angústia constante. A criança, ou o que quer que fosse, não voltou. Mas a risada, aquela risada abafada, continuava me seguindo. Eu não sabia se era algo real, ou se minha mente estava tentando me enganar. Mas toda vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos tristes, aquela expressão vazia, e o medo de que ela estivesse me esperando retornava. Eu decidi procurar respostas. Perguntei aos vizinhos, pesquisei na internet, mas ninguém parecia saber de nada. Não havia registros de desaparecimentos, de eventos estranhos na área. O que me restava era continuar vivendo com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que aquela criança não era um simples ser humano, não era uma criança que simplesmente vagava pelos corredores à noite. Algo maior, algo mais antigo e mais sombrio estava envolvido. Com o tempo, comecei a sentir que ela estava me observando novamente. Mesmo quando não a via, sabia que ela estava ali, esperando. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que minha mente criava. Tudo o que eu sabia era que, a cada noite, quando o relógio marcava meia-noite, a risada abafada ainda estava lá, e os olhos da criança, tão tristes, continuavam a me seguir. Eu estava dirigindo sozinho, a estrada deserta à minha frente. Era meia-noite, e o silêncio da noite parecia mais denso do que nunca. As luzes do carro iluminavam a pista vazia, mas de repente vi uma figura à beira da estrada. Era um homem, de aparência comum, vestindo roupa simples, mas algo nele não parecia certo. Seu olhar estava fixo em mim, e ao contrário de qualquer pedestre que eu já havia visto, aquele olhar não era humano. Ele não fez sinal, não levantou a mão pedindo carona. Ele simplesmente me observou, e antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu. De alguma forma, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sem um pedido, sem uma palavra, entrou no carro, como se já tivesse sido esperado. Eu não consegui protestar. Algo no ar, algo em seu olhar, fez com que eu me sentisse impotente, como se não fosse mais eu quem controlava a situação. O carro continuou a sua viagem, mas à medida que avançávamos, percebi que algo estava errado. O som do motor estava ficando cada vez mais fraco, e os quilômetros pareciam se arrastar. O velocímetro não passava de 40 km por hora, embora eu estivesse pisando no acelerador. A estrada, que antes parecia interminável, agora parecia um labirinto, como se as distâncias estivessem se esticando e contraindo de maneira inexplicável. O homem ao meu lado não dizia nada. Ele apenas olhava para a estrada, com uma expressão vazia no rosto. Seus olhos fixos em frente, como se estivesse esperando por algo. Cada vez que eu tentava olhar para ele, sentia uma sensação de desconforto tão profunda que logo desviava o olhar. Havia algo de errado ali, mas não conseguia identificar o que. O ar dentro do carro estava pesado, como se algo sobrenatural estivesse começando a se manifestar. Quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava dirigir. O carro parecia estar ficando mais lento, como se estivesse sendo puxado para trás, e eu não conseguia entender o motivo. A estrada não terminava, os faróis não iluminavam mais com a mesma clareza, e a cada curva que eu fazia, a sensação de que não estava indo para lugar nenhum se intensificava. O homem ao meu lado permanecia em silêncio absoluto, como se tudo o que estava acontecendo fosse natural para ele. Finalmente, depois de uma eternidade, chegamos a um lugar que eu não reconhecia. Era um ponto isolado, uma estrada deserta, mas o que realmente me assustou foi o silêncio absoluto ao nosso redor. Não havia sons, como se o mundo tivesse parado de existir. Eu não sabia onde estávamos, nem como chegamos ali, mas uma sensação de pavor tomou conta de mim, algo me dizia que esse não era o meu destino. Algo estava terrivelmente errado. O homem olhou para mim pela primeira vez, e seus olhos não tinham mais a expressão vazia. Agora, havia uma certeza neles, como se ele soubesse algo que eu não sabia.
Antes que eu pudesse reagir, ele simplesmente se levantou e, sem uma palavra, abriu a porta do carro. Ele saiu com uma calma assustadora, como se estivesse indo para um destino que só ele conhecia. Eu ainda estava paralisado, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. Quando ele se afastou, o carro começou a tremer. O motor, que antes estava tão fraco, agora emitia um som estranho, como se estivesse prestes a parar. Eu tentei dar partida de novo, mas nada aconteceu. O carro estava completamente imóvel. Olhei para o banco ao lado e foi então que eu vi. Uma pegada de sangue estava marcada no estofado, como se ele tivesse deixado uma parte de si para trás. O sangue era fresco, ainda úmido, e ao tocá-lo, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Eu não sabia o que fazer. O homem tinha desaparecido, mas a presença dele ainda estava no ar, como uma sombra que não me deixava. O tempo parecia parado, e eu sentia como se estivesse sendo observado por algo além de minha compreensão. A pegada de sangue ainda estava ali, e eu sabia que não podia ficar ali por mais tempo. A sensação de pavor aumentava a cada segundo, e a única coisa que eu queria era fugir daquele lugar. Com o carro ainda parado e sem saber o que fazer, olhei ao redor, procurando alguma saída, mas tudo ao meu redor parecia ter se tornado parte de um pesadelo. A estrada vazia, o silêncio absoluto e a marca de sangue que estava agora se espalhando pelo banco. Eu sabia que algo havia acontecido, algo que não tinha explicação. O homem não era real, ele não devia estar ali. Mas ele estava, e agora ele havia me deixado com uma marca que eu nunca poderia apagar. Tentei abrir a porta, mas ela não se mexia. Eu estava preso naquele lugar, preso por algo que não entendia. A cada momento, a pegada de sangue parecia crescer, como se tivesse uma vida própria. O pânico começou a me consumir, e eu sabia que algo muito mais sombrio estava por trás disso tudo. O homem, ou o que quer que fosse, havia me levado para aquele lugar. Mas por quê? O que ele queria de mim? O vento começou a soprar forte, e eu senti como se ele estivesse me empurrando para longe. Como se a estrada estivesse tentando me expulsar, me afastar de algo que eu não compreendia. Olhei para o espelho retrovisor, e foi aí que eu vi. No vidro embaçado, uma figura apareceu, uma sombra que parecia estar observando cada um dos meus movimentos. O homem, ou algo como ele, estava de volta, mas agora ele não estava mais no mundo real. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas eu sabia que estava preso naquele pesadelo. O sangue no banco parecia pulsar com vida própria, e a sensação de estar sendo vigiado nunca foi tão forte. O homem havia desaparecido, mas eu sabia que ele ainda estava lá, esperando. Esperando por algo que eu não estava preparado para enfrentar. O medo se espalhou por todo o meu corpo, e, com ele, veio a sensação de que eu nunca mais conseguiria escapar daquele lugar. Eu estava preso em uma realidade que não fazia sentido, e agora, aquele homem, ou aquilo, não me deixaria ir. Eu já não estava mais em controle. Eu era parte daquele destino, parte de algo maior que eu não conseguia entender. Eu havia caído na armadilha de algo que não podia escapar. E assim, a estrada, o sangue e o homem continuaram a me seguir.